Deus! Tem crente aqui! Tem crente aqui! Crente! Até a Bíblia trouxa? Ô, glória! A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre unidade. É um tema muito propício para o momento em que nós vamos caminhando como igreja. Como Koinonia vem caminhando como igreja. E para isso nós também temos que entender a importância da unidade no corpo de Cristo, né? E até antes de começar, eu até achei, pesquisando, fazendo os estudos, eu até achei um significado que me remeteu bastante ao que nós vamos falar essa noite. Começa com comunhão, que significa koinonia, e também significa participação de algo indivisível. Então nós podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter unidade na igreja. Amém? Amém. Vamos lá. Então aí a gente começa, né? Quem nunca sonhou em ter um corpo saudável? Né? Talvez esse seja um dos maiores desejos de nós, seres humanos, buscarmos um corpo saudável, alcançar um condicionamento físico ideal e assim proporcionar para nós uma melhor qualidade de vida. Mas o nosso maior desafio é o de manter essa condição com o passar dos anos. Dá para ver, né? Por quê? Porque a gente manter o nosso corpo no condicionamento físico requer esforço, dedicação e disciplina. E muitas vezes a gente acaba deixando tudo isso de lado. E isso também vale quando falamos sobre a saúde da igreja. O corpo de Cristo, cada membro deste corpo precisa se exercitar para que ele permaneça saudável. A grande diferença é que, do ponto de vista da obra de Cristo, a igreja é um organismo perfeito, que foi gerado na unidade do Espírito. Sendo assim, o nosso esforço não é para alcançarmos a unidade. Antes, lutamos contra os inimigos que tentam destruir a unidade da igreja. Amém? E aí a gente pode entender que ser discípulo é fortalecer a unidade da igreja. E o que é a unidade da igreja? Unidade não é uniformidade, que é tudo igual, tudo uniforme, né? Também não é ter preferências e gostos semelhantes, ao contrário. A unidade da igreja implica em diversidade, pluralidade. E quando isso vai acontecendo dentro da igreja, é onde a gente vai vendo os conflitos, né? E aí também a gente tem diferenças de culturas sociais, barreiras étnicas, até ideológicas. E é o poder que une os diferentes em torno do propósito para o qual existimos, que é a glória de Deus. Estamos unidos a Cristo pelo que Ele fez por nós. E não existe membro fora do corpo. Todas as etnias, classes de pessoas, todos são o mesmo corpo quando falamos do corpo de Cristo. Independente da forma como as pessoas pensam, independente da sua cultura social, dentro do corpo de Cristo nós somos um. O fato de nos reunirmos regularmente não implica que estamos vivendo em unidade. Unidade não se fabrica ou se conquista. A
unidade é uma condição sem a qual não há igreja. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos. Efésios 4, de 4 a 6. E quando a gente fala de unidade, também a gente precisa entender qual é o propósito da unidade dentro da igreja. E diz assim, em João 17, 21. E peço que todos sejam um. E assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? O propósito da unidade é o de comprovar, testemunhar e proclamar que o nosso Senhor Jesus é o Cristo de Deus enviado ao mundo. E com todas essas coisas que acontecem dentro da igreja, quando a gente está fortalecendo a igreja, como é o caso agora do Koinonia, que está se fortalecendo em uma igreja, nós temos que entender muito bem o papel de como funciona e o que fazer para fortalecer a unidade da nossa igreja. Nós temos que assumir o nosso papel como discípulo, como membro do corpo de Cristo. Nós temos que nos envolver, nós temos que estar disponível. O membro que não está em atividade no corpo corre o risco de se atrofiar e perder a sua utilidade. Aí a gente vai para o lado fisiológico do nosso corpo humano. Não é desse jeito que acontece? Quando a gente deixa de exercitar um membro, ele atrofia. Quando aquele membro deixa de se exercitar, deixa de se movimentar, ele se atrofia. E é assim conosco dentro da igreja. Quando nós paramos de nos movimentar, de participar, quando nós paramos de estar disponível, quando nós paramos de nos colocar à disposição, nós nos atrofiamos dentro da igreja. E também nós temos que entender que não há perfeição aqui, não é na igreja. Nós temos que entender que aqui, neste plano, não há perfeição. E nós também não somos perfeitos. E isso também só serve para engrandecer a obra de Deus a nosso favor. Somos instrumentos frágeis e imperfeitos nas mãos de um poderoso e santo Deus. Então nós temos que nos colocar à disposição, nós temos que exercitar o membro do corpo, mesmo sabendo que este membro é imperfeito. Mesmo sabendo que às vezes nós temos nossas limitações, mas nós podemos ir além das nossas limitações. Não permitir que os pequenos e aparentes problemas tirem o foco daquilo que é essencial. Estamos conectados em Cristo, e isso nós não podemos perder este foco. Somos um corpo de vários membros, mas todos os membros têm que entender que o foco é Cristo. Temos que praticar os mandamentos uns aos outros. Amar, consolar, edificar, suportar, corrigir, sujeitar, servir, ensinar, aconselhar uns aos outros. Temos que praticar o mandamento uns aos outros. Nós temos que identificar e combater os inimigos da unidade. Como que fazemos isso? Não promovemos fofocas, divisões ou contenda, porque são esses tipos de prática que podem destruir uma igreja inteira. Porque uma fofoquinha às vezes começa com uma coisinha, quando você vai ver, daqui a pouco tomou uma proporção e pode sim destruir uma igreja inteira.
nós temos que ajudar a fortalecer a unidade da nossa igreja. Não existe outro caminho a não ser este: fortalecer. E em 1 Coríntios 12:12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, aqui Paulo está dizendo, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aleluia. Aleluia. Assim como o corpo é uma unidade, então todos os membros da igreja têm que formar uma unidade. Em Coríntios 12:12, o apóstolo Paulo, ele utiliza a analogia do corpo humano para ilustrar a unidade da igreja. Apesar da diversidade de membros e dons espirituais, assim como diferentes partes do corpo, são necessárias e funcionam juntos. O nosso corpo, embora ele tenha vários membros, ele funciona junto. Não tem como eu virar para uma perna e falar anda se a outra não anda. Eu não saio do lugar se eu não movimentar as duas pernas. E é assim com o nosso corpo inteiro. Né? Paulo compara a igreja ao corpo humano, onde cada membro, ou seja, cada cristão, tem uma função e é essencial para o funcionamento do todo. Aqui a gente pode entender que ele compara a igreja a um corpo humano, onde cada membro do nosso corpo é um cristão. Cada membro do nosso corpo é você. E você tem uma função. E é essencial para a função do todo, que é a igreja. A passagem enfatiza a diversidade de dons espirituais que Deus distribui a cada membro. Você imagina se cada um tivesse, se todos nós tivéssemos os mesmos dons? Que coisa chata que ia ser. É a mesma coisa que se só existisse uma cor. Imagina todo mundo andando de azul, todo mundo andando de rosa, amarelo. E a diversidade. Mas a diversidade, ela não tira a unidade. A diversidade, ela serve para fortalecer a unidade. Porque aonde um membro está mais fraco, é a força do outro membro. Talvez aonde você tenha dificuldades, o seu irmão do lado pode te ajudar. E assim a igreja se fortalece em um só corpo. A analogia do corpo serve como um lembrete da importância da cooperação e do cuidado mútuo entre os membros da igreja, reconhecendo que cada um tem uma contribuição única e valiosa. Paulo lembra que por meio do batismo todos os membros da igreja são unidos no corpo de Cristo e recebem o Espírito Santo que os capacita para a realização de diferentes tarefas. Então aqui Paulo diz que por meio do batismo todos os membros da igreja são unidos para o corpo de Cristo. E em Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim também é Cristo. Esse versículo é muito importante porque nos ensina sobre a unidade. O versículo compara o corpo de Cristo a um corpo físico. Uma entidade única, mas com muitos membros. E os membros do corpo de Cristo incluem todos aqueles que
que são salvos por meio da fé em Jesus Cristo. E estes membros têm diferentes dons, habilidades, talentos, mas são unidos em um só corpo. Eles são unidos como uma família, trabalhando juntos para fazer a vontade de Cristo. E também nos ensina que nós, os membros da igreja, somos importantes e que nenhum membro é mais importante que o outro. A igreja deve ser unida, não importa quão diferentes sejam os membros, e todos eles são igualmente importantes para a obra de Deus. Isso significa que todos devem trabalhar juntos para servir a Deus em unidade. Todos devem apoiar o trabalho um dos outros e servir uns aos outros em amor. O versículo também nos lembra que a igreja como um todo é responsável por viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. O membro da igreja não pode se recusar a seguir os ensinamentos de Cristo, pois os ensinamentos e as obras de todos os membros da igreja refletem no todo. Se um membro não estiver vivendo de acordo com os ensinamentos da igreja de Cristo, é responsabilidade de todos da igreja levá-lo de volta ao caminho correto. Se eu ver que um irmão não está agindo da forma, ele não está agindo da forma como um membro de Cristo, a minha obrigação é trazê-lo para o caminho de volta. Mas o que a gente vê muitas vezes dentro da igreja são fofocas. Você viu fulano? Não veio para o culto, mas estava em tal lugar. Nossa, você viu fulano? Saiu com não sei quem. Vai levar ele para o mau caminho. Quantas vezes nós nos vimos nos meios dessas fofocas, ou fizemos essas fofocas, ao invés de trazer o fulano de volta para o caminho do corpo de Cristo? Somos um. Se um membro está adoecendo, nós temos que cuidar. Dói no corpo. Dói no corpo. Não somos apenas membros individuais, mas membros de uma unidade maior. Não somos apenas uma parte de um corpo, mas todos juntos somos o corpo de Cristo. Não temos como separar. Somos um só. Cada membro tem o dever de contribuir para o bem da igreja, de modo que o corpo de Cristo possa cumprir a sua missão. E cada membro da igreja deve usar seus dons e talentos para servir a Deus e ao próximo. Na própria passagem de 1 Coríntios 12, ele fala dos dons, né? E a gente já falou aqui um pouquinho. Que chato seria se todo mundo tivesse o mesmo dom, né? Que coisa chata que seria. Mas não, Deus dá um dom exclusivo para cada um. E nós temos que usar esses dons para fortalecer o corpo de Cristo. Você com o seu, diaconisa Renata com o seu, pastora Ana com o seu, a Cia, diaconisa Mônica. E juntos a gente forma um corpo forte. Só que também dentro da igreja muitas vezes a gente vê disputa por dons, né? A gente vê aquelas contendas, aquelas disputas, e isso, ao invés de fortalecer, acaba enfraquecendo o corpo. E quando cada membro trabalha junto com o corpo, é que a igreja pode cumprir a vontade de Cristo. Como membro da igreja, é responsabilidade de cada um viver de acordo com os ensinamentos de Deus e servir uns aos outros em amor. Só assim a igreja pode ser uma continuidade e uma comunidade de crentes que trabalham juntos para o propósito de Deus. Ao longo da Bíblia nós encontramos muitas passagens que falam sobre unidade do corpo de Cristo. Em Efésios 4, de 4 a 6, Paulo escreve: há um só corpo e um só Espírito,
assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aqui Paulo destaca a importância da unidade em torno da fé em Cristo. Em Romanos 12, de 4 a 5, Paulo escreve: pois assim como em um corpo temos muitos membros e cada membro não tem a mesma função, assim também em Cristo. Embora muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui Paulo enfatiza a importância de cada membro do corpo de Cristo ter um papel único e o desempenhar dentro da igreja. Em 1 Pedro, de 2 a 5, Pedro escreve: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na construção de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui Pedro destaca a ideia de que cada cristão é uma pedra viva que contribui para a construção da casa espiritual de Deus. Mas o que, segundo a palavra, impede a unidade no corpo de Cristo? Os nossos motivos. Direção de Deus. Verdade. Para alguns, é pura e simplesmente direção de Deus. Mesmo que isto vá contra os princípios divinos e a própria palavra de Deus, como há tempo para tudo, isso é Bíblia. Para estes, agora é tempo de não comungar, de ficar longe, de não se comprometer. Então ele acaba usando a direção de Deus para não se comprometer com o corpo de Cristo, para não estar com a unidade. É tempo para tudo, então agora é o meu tempo de estar longe. Esse é um dos motivos, nossos motivos humanos. Desânimo. Quando não estamos com disposição interior para aprofundar relacionamentos. Estão numa fase de apenas receber de Deus, sem se envolverem demais com os irmãos, por pensarem ou admitirem não ter muito para repartir. Quando você chega naquele esgotamento e fala: não vou mais, não quero, não consigo mais, não tenho mais nada de mim. Desânimo é uma das coisas também que impede a unidade do corpo de Cristo. Mágoas, por terem experimentado em outros tempos viverem em unidade e foram magoados, se decepcionaram, e para se precaverem disso, não se jogam mais de corpo e alma. Orgulho, por não reconhecerem suas necessidades e dificuldades próprias. Alguns julgam que os outros não têm muito para acrescentar em suas vidas. Sou tão orgulhoso que eu acho que o que eu vou fazer ali, se nada ali vai me acrescentar? Não vou ouvir a palavra, não vai edificar nada na minha vida. O orgulho acaba impedindo a unidade. O egoísmo. Simples assim, o solitário busca o seu próprio interesse. Provérbios 18:1. Só que Deus pensa diferente. Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Salmos 68, 5, 6. E a descrença. Alguns não creem que seja assim. Ou se um dia creram, agora não creem mais. Se não dizem, pensam: no céu teremos unidade. Aqui Deus inventou a igreja para frequentarmos aos fins de semana, ou não nos incomodamos muito uns com os outros? Todo esse papo de unidade é muito bonito e até poético, mas é impossível de ser praticado. Quantos dentro de uma igreja também pensam assim, e em vez de viver em unidade, vivem isolados, solitários? Agora,
desses motivos são os nossos motivos, que impedem a unidade no corpo de Cristo. Agora, o motivo segundo Deus. Vejamos agora na palavra o real motivo para a falta de unidade. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Para Deus, nossos motivos não são válidos, pois são carnais. O que essa palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito Santo e por isso só é praticável através dele. Então, se estivermos no Espírito, todos esses motivos não terão chance de enfraquecer uma unidade. Aleluia! Glória a Deus! É impossível termos comunhão com o Pai e o Filho através do Espírito Santo e ao mesmo tempo não queremos ter unidade entre nós. Como que eu quero ter comunhão com o Pai e com o Filho, mas eu não quero viver em unidade? Eu não quero ser um corpo. A falta de unidade entre os irmãos revela que a nossa unidade com Deus está deficiente. E aí aqui a gente entende que o coração quebrantado faz com que Deus se aproxime do corpo de Cristo. E sem quebrantamento não há relacionamento saudável e nem unidade. Ou seja, dificuldades na unidade com Deus e com os homens demandam quebrantamento. E aí está o real motivo da deficiência da nossa unidade uns com os outros. Quebrantamento não é suportar sofrimento devido às nossas diferenças. Quebrantamento não é cultivar um espírito de lamentação, ser vítima de tudo. Quebrantamento não é aparentar ter humildade. Quebrantamento é reconhecer a rebeldia do nosso eu. A rebeldia de quando queremos nós ser Deus. Quebrantamento é quando nós saímos do centro. Negar o nosso eu, fazer morrer nossa vontade própria. Isso não significa que não teremos mais vontade própria, pois Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas que a submeteremos dia a dia à vontade de Deus, assim como fez Jesus. O nosso quebrantamento é o que vai gerar a unidade com Deus e com os irmãos. Que nos arrependamos de nossos pecados para sermos lavados por Jesus de todos os motivos carnais para a falta de unidade na igreja. Somente um coração aquebrantado vai fazer com que a gente tenha unidade com um irmão que é diferente de nós. Muitas vezes temos problemas dentro da igreja com irmãos, e quantas vezes temos que pedir perdão, e quantas vezes esse perdão é feito de forma de coração realmente quebrantado. Quantas vezes esse perdão ele é pedido realmente, genuinamente. E se não for dessa forma, não tem unidade. Porque por mais que você fale, eu te perdoo, você não vai estar de coração limpo. Você não vai conseguir se entregar em unidade. Você não vai conseguir ser um só corpo com os outros membros da igreja. Que busquemos o enchimento do Espírito e a sua comunhão para nos revestirmos do poder que nos capacita a vivermos a vida que agrada e glorifica a Deus. E assim todos, em unidade, enxergarão a sua glória, a glória de Deus em cada um dos membros. Então
irmãos, que foi como eu no começo disse, que o Koinonia está dando esse passo de igreja, de unidade, de corpo de Cristo. Que possamos sempre estar com o nosso coração quebrantado. Que possamos sempre estar dispostos e disponíveis. Que possamos sempre saber lidar com as dificuldades que irão aparecer. Que entendamos que não é o dom do outro que vai ofuscar o meu. Cada um tem o seu dom. Em unidade temos que conviver com todos, para que assim possamos nos fortalecer em um só corpo. Amém?